Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu Kaká o Nilson Suquita ensinando para você mais um vídeo com uma graça, eu tentando fazer graça. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje é de futebol, isso mesmo. O jogo, né, eu fiz um vídeo ontem falando sobre o jogo que pode, né, caminhar o Flamengo para o título, né, de campeão brasileiro, o clássico Vasco e Flamengo, que é o apelido de Vasmengo. Isso mesmo, Vasmengo. Eu sei que as pessoas vão achar, nossa, nome de louco, né? Mais uma criatividade de débil mental. Eu sei que os invejosos vão pensar assim, mas não, Vasmengo é inspirado em Fla-Flu, em Grenal. É que esse nome não existe, as pessoas não criaram o apelido para o Vasco e Flamengo, e eu criei esse apelido de Vasmengo, né? Então no Vasmengo de ontem, não é o Varmengo, não tem nada a ver com VAR, né? Que clássico foi esse? Um jogo de 8 gols em 2 viradas. Vasco e Flamengo empatam no Maracanã. O rubro-negro sai em vantagem e vê o Vasco pular na frente e virar o placar de novo. O time Cruz Maltino deixou tudo igual no fim. O jogo foi o seguinte: o Flamengo foi lá, pá, em acho que 40 segundos de jogo, 45 segundos. O Flamengo vai lá, pá, fez 1-0. Depois, alguns minutos depois, pá, o Vasco... o Flamengo fez mais um, né? O Vasco empatou com o Pikachu, depois o Vasco virou o jogo. Aí no segundo tempo, o Flamengo... Quando eu assisti o jogo estava 2-2. Eu fui dormir 2-2 o jogo. Vamos lá. Anota aí: 7 gols a favor e 1 contra, 2 viradas, 11 cartões, não perca a conta, pênalti, confusão, provocação. Teve de tudo e um pouco. De tudo um pouco, uma coisa, um nome muito batido, que tem de canais no YouTube com o nome de tudo pouco. É uma originalidade zero esse nome, ô terra. Nada contra quem tem o canal de tudo pouco, né? Bom, não, deixa quieto. No Vasco e Flamengo da noite dessa quarta-feira no Maracanã, um jogo antecipado da rodada 34 do Campeonato Brasileiro, da Onda 34, do Round 34, do Truente Flor. A partida maluca pra lá de emoções terminou com empate 4-4, com 2 gols de Bruno Henrique, outro de Everton Ribeiro, Pikachu, Iago Pikachu, Marco Júnior, Marrone, não é aquele que jogou no Corinthians, no Esporte Clube Corinthians, no Esporte, né? E também não é o cantor lá que faz dupla com o Bruno e Marrone, né? Não é o Marrone. Ribamar, também não é aquele personagem do Tom Cavalcante do Sai de Baixo, além de gol contra de Danilo Barcelos. Na tabela, o resultado ruim para os dois lados. O rubro-negro não tem mais chance de ser campeão nessa semana. Ou seja, o Flamengo só vai ser campeão brasileiro depois da Libertadores. Então o Flamengo pode, digamos, ganhar o título da Libertadores na semana que vem e na outra semana o brasileiro, né? O Cruz Maltino cada vez mais distante do sonho de classificação para a Copa Libertadores, mas apelidado aí com Conmebol Champions League, né? Eu não gosto do apelido de Liberta, então eu coloco Conmebol Champions League. Já é porque é para ser igual a Champions League, então muda o nome para Conmebol Champions League. Como fica? Com o resultado, o Flamengo chega a 78 pontos, na liderança do Campeonato Brasileiro, abre 11 do Palmeiras, com um jogo a mais, matematicamente só poderá ser campeão no final da Libertadores. Independente do resultado de Bahia e São Paulo, o Vasco já independente do resultado de Bahia e Palmeiras, né? Já o Vasco alcançou os 43, ganhou uma posição, subiu para a 10ª posição. Na próxima rodada, o rubro-negro visita o Grêmio em Porto Alegre. O Cruz Maltino recebe o Goiás na segunda-feira no Rio de Janeiro, no Monday Night Soccer. No futebol da noite de segunda-feira. O Flamengo abriu logo nos 37 segundos, não foi 45, foi antes 37 segundos, numa bela jogada pela esquerda, né? Pela esquerda, companheiro. O Renier, né? Renier passou por 4 marcadores e cruzou rasteiro, e a bola sobrou para o Everton Ribeiro, que bateu forte e marcou ao dele do torcedor rubro-negro. Vasco vira em apenas 3 minutos, mesmo com o gol no início. O Vasco não se abalou, conseguiu uma virada relâmpago. Aos 33, Rossi recebeu pela esquerda e cruzou na cabeça de Raul e ajeitou para o Marrone, do Bruno e Marrone,
de primeira bater, 3 minutos depois o Pikachu fez uma ótima jogada, a jogada foi derrubada na área, o próprio bateu, desempatou o jogo definitivamente, colocou o Vasco no jogo, e mais 2 gols não pararam por aí, né? Aos 49, Rafinha recebeu um passe, jogada e cruzou para Dani Barcelo para cortar e fez contra, né? A favor do Flamengo. No segundo tempo, com nova virada. Assim na etapa inicial, no segundo teve um muito bom com outra virada para o lado rubro-negro. Antes o Vasco chegou a ficar na frente com Marco Júnior, que aproveitou o cruzamento de Rossi aos 6 minutos e sozinho sempre fez um jogo muito intenso o Flamengo, né? Foi atrás e contou aí com a estrela de Bruno Henrique para desempatar. No primeiro gol ele fez tabela com o Arrasca, né? O Arrascaeta, que foi o eterno ídolo do Cruzeiro, né? E marcou, e no seguinte recebeu para o alto na área e bateu de primeira para fazer o golaço. O Ribamar iguala nos acréscimos. O Flamengo estava 3-2, né? Não, estava 4-3, olha só. Quando todos imaginavam que a partida estava decidida, Ribamar, que não é aquele que jogou de 86, é um outro Ribamar, não é aquele personagem do como chama lá, do Tom Cavalcante no Sai de Baixo, né? Quando todos imaginavam a partida estava decidida, Ribamar igualou tudo aos 47, um chutão da área, Henrique cabeceou no meio, Ribamar ganhou de Rodrigo Caio para o alto e aproveitou a saída errada do Diego Alves e empatou o jogo 4-4. Que eu saiba, nunca teve um jogo, né? Nunca teve um jogo de Vasco e Flamengo com essa intensidade e o resultado assim, né? Normalmente o jogo Vasco-Mengo, né? Vasco-Flamengo, os últimos, ou era vitória forte ou vitória de peso do Vasco ou vitória para o Flamengo. Infelizmente o clássico terminou em confusão, 2 jogadores dos 2 times se desentenderam, empurrões, xingamentos, o clima ficou tenso, o clássico, o acesso ao nível do vestiário, afinal de contas foi tudo controlado. Central do apito, o Sandro Meira, não, esse aqui é o comentarista, né? Diz que o comentarista do Grupo Globo diz que a Rafinha, lateral Rafinha do Flamengo, foi derrubado por Danilo Barcelo no lance que gerou o contra-ataque do gol de Marrone, né? Então aí uma pincelada aí sobre o jogo do Vasco do Flamengo. Deixar bem claro, o Flamengo não será campeão nessa semana, né? Então o Flamengo vai viajar para Peru, para Lima, sem ser campeão, né? Porque havia a possibilidade do seguinte: esse jogo é um jogo antecipado, né? Esse jogo é um jogo antecipado, né? Então esse é o jogo da rodada. Esse jogo é da rodada que seria do final de semana da final da Libertadores. Então o que acontece? Se o Vasco tivesse ganhado, o Flamengo tivesse ganhado, o Flamengo faltava 8 pontos, o Flamengo com certeza ia ser campeão se ganhasse do Grêmio. Ou seja, adiou, mas fica calmo, torcida do Flamengo, ração rubro-negra, o Flamengo vai ser campeão, né? Pode ficar tranquilo, o Flamengo será campeão. Campeonato ponto coisa é o seguinte: quando o time está muito estilingado na frente, quando chega, por exemplo, na região das 5, 6 rodadas por fim, a gente começa a criar a contagem regressiva de que rodada que ele vai ser campeão, né? Ou ele vai ser campeão agora, ou vai ser campeão mais por fim, né? Isso é uma questão de tempo. O Flamengo vai ser campeão, a gente sabe que o Flamengo vai ser campeão. Eu acho que o Palmeiras dificilmente tirará pontos do Flamengo, né? O Flamengo, claro, não está jogando aquele futebol da Libertadores, nem nesses dois, nem no jogo de ontem, nem no jogo. Não, ontem ele jogou bem, mas no jogo contra o Bahia ele não jogou muito bem. O seguinte: a ideia do Jorge Jesus é não fazer que os jogadores soltem muito para chegar na final da Libertadores, jogo que importa contra o River, e eles dão o máximo. Então segurar um pouco, mesmo que seja na reta final, mesmo que tá dando o título para a Libertadores, do brasileiro, chegar no jogo que interessa em Lima do Peru contra o River Plate e dar o máximo. Porque eu vou falar uma coisa: o Flamengo aí sim vai jogar o fino da bola no jogo contra o River Plate. Pode ter certeza disso. O Flamengo jogou contra o Grêmio na semifinal, é o que vai partir para cima do River Plate, né?
esse jogo foi até bom, tal, se bem que tem alguns jogadores que não eram titulares que estão tendo oportunidade. A ideia do Jorge Jesus é preservar alguns grandes jogadores. O Arrasca mesmo, que também estava recuperando de contusão também. Mas o Arrasca é um nome coringa, um nome importante para o time para as ideias do Jorge Jesus. Então o Arrasca é um jogador que provavelmente vai começar o jogo como titular na partida no próximo sábado. Então esse aqui foi foi aí a notícia aí do jogo. Foi um vídeo sobre o jogo do Flamengo, que o Flamengo não foi campeão. Abraço para todos. Não é que eu sou flamenguista, eu estou aproveitando que o Flamengo é líder, que eu tenho muitos inscritos que é torcedor do Flamengo, e eu vou falar dessa fase aí do Flamengo quase campeão brasileiro, e que eu digo também quase campeão da Libertadores.